Só para começar aqui, só para dar um pontapé inicial dessa conversa, quer dizer, tem algumas coisas que a gente acha importante comentar. A primeira delas é o seguinte, em cima dessa demanda que ocorreu, para que a gente pudesse falar com vocês, quer dizer, é importante a gente dizer que nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das informações que a gente ia passar para vocês. Nós só estávamos na gestão com pouco mais de 30 dias de gestão e existia uma série de perguntas que foram feitas, as quais a gente não tinha a possibilidade de poder responder. Espero que agora a gente possa responder, vamos dizer assim, muito mais perguntas passado esse tempo todo, esses 17 dias aí. Mas outra coisa importante também é que a gente teve que, como foco principal, e isso foi falado para vocês desde o primeiro dia, eram as famílias. E realmente a nossa maior concentração de atenção e de trabalho foi em cima das famílias. É importante ressaltar isso aqui para vocês, né, que o quanto nós procuramos cuidar dessas famílias, né? Nós, desde o dia da tragédia, que isso na verdade foi uma tragédia que abateu o Flamengo, a maior tragédia, eu volto a dizer, dos seus 123 anos, nós trouxemos essas famílias aqui. Eu cheguei a ter contatos com as famílias no primeiro dia, algumas famílias que estavam lá no Ninho do Urubu, quando eu cheguei lá, e também tive contato no dia subsequente, quando o Reinaldo fez na verdade, um pronunciamento do clube, e eu estava reunido com essas famílias, procurando conversar com todas aquelas famílias que estavam aqui no Rio de Janeiro e dentro do hotel lá no Recreio. Foi um trabalho que eu volto a chamar a atenção, que é um trabalho cuidadoso e carinhoso, que foi feito com a participação de psicólogos, de médicos, de todos os profissionais do clube que tinham relação direta com esses atletas, conversando com as famílias, consolando as famílias dentro das nossas possibilidades, né? Então, eu acho que e tudo isso feito com um enorme respeito e consideração por elas, né? E eu acho que isso aqui é uma clara, vamos dizer assim, mensagem que eu passo da instituição do Flamengo, que é uma instituição de 123 anos e que eu acho que precisa ser respeitada, e em particular, eu diria, para toda a nossa nação rubro-negra, vocês podem ter certeza de que o Flamengo estava cuidando muito bem das famílias dessas vítimas, tá certo? Ali foi uma perda que nós todos tivemos. Outro ponto também é que o Flamengo está sempre empenhado a chegar a um acordo o mais rapidamente possível com as famílias dessas vítimas. Isso pode parecer, em função de alguns movimentos que não têm ocorrido, mas é importante dizer o seguinte, e aí eu quero até agradecer mais uma vez assim, a iniciativa que teve na época do doutor Eduardo Gussen, que era do Ministério Público, que logo na segunda-feira colocou, vamos dizer assim, todas as autoridades juntas, presentes, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, tentar conversar com todas. Franqueamos a ida ao centro de treinamento do Flamengo no dia seguinte e tal, e começamos uma série de conversas com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, porque nós entendemos que é exatamente a Defensoria Pública que deveria, vamos dizer assim, assistir essas famílias, exatamente para evitar, vamos dizer assim, certas situações como as que a gente passou na última semana, né? A gente, mesmo não tendo chegado, vamos dizer assim, a um acordo, eu diria, naquele primeiro momento, e aí eu digo claramente que o Flamengo ele trabalhou sempre com o interesse de cuidar de cada família separadamente. A gente não teve em nenhum momento o objetivo de definir uma única, vamos dizer assim, indenização que fosse válida para todo mundo, porque a gente entende que a gente deve conversar
com cada família, e a gente não abre mão disso nesse processo de mediação, tá certo? Então, enquanto que a gente via todo mundo discutindo valores para pagar para uma família e tal, quer dizer, cada família, cada situação é uma situação distinta. E é isso que a gente reforçava em tudo que a gente procurava acertar junto com as autoridades, né? A gente, não tendo chegado a esse primeiro acordo, nós trouxemos de volta as famílias. Aí é bom que se diga que essa era a terceira vez que a gente já estava trazendo as famílias aqui. Trouxemos no dia dos acidentes, trouxemos no dia em que nós tivemos um jogo no Maracanã, em que nós convidamos essas famílias para virem ao Rio de Janeiro para poder participar do jogo, e tivemos um contato com essas famílias também lá. Trouxemos essa família mais uma vez e fizemos questão de que o primeiro contato com essas famílias não fosse feito por nós, fosse feito exatamente pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. E mais, na verdade, nós solicitamos a mediação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por entendermos que só dessa forma que a gente poderia ouvir das famílias também o que era a vontade delas, que, volto a dizer, para nós era fundamental. Então, eu quero dizer o seguinte, as pessoas falam e passam por uma série de discussões, de valores, e o que eu posso afirmar a vocês é que o clube tem colocado nas suas discussões e vamos dizer assim, de indenização para essas famílias, e o que, na verdade, a gente sabe que uma vida não tem preço, a gente não consegue precificar o preço de uma vida. Uma vida não tem preço. Então, quer dizer, o que a gente pode, na verdade, indenizar é a dor, o sofrimento que essas famílias sofreram. E a gente não sei, eu sou engenheiro, eu não sei calcular isso, dentro do Flamengo a gente não sabe calcular isso, né? Mas, na verdade, nós contratamos um profissional que trabalha com isso para poder avaliar isso. E eu posso garantir a vocês que a orientação que o clube deu, tá certo, foi de envolver, vamos dizer assim, nesse processo de indenização, um valor em muito superior àquilo que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é a última questão em situações semelhantes, iguais a essa. Muito superior ao que a gente está falando, tá certo? E essa continua sendo a orientação. Agora, voltamos a dizer, o que a gente quer é que essa indenização ocorra de uma forma negociada com a família, buscando atender qual é o interesse de cada uma família, que pode ser distinto de uma para outra e deve ser distinto de uma para outra. Okay. E, por fim, reforçar, vamos dizer assim, aquela mensagem, eu diria, em especial, para toda a sociedade, mas eu acho que em especial para a torcida do Flamengo, para a nossa nação rubro-negra que está sofrendo aqui, que como nós perdeu, vamos dizer assim, 10 filhos, e dizer o seguinte, olha, vocês não têm razão nenhuma para não se orgulhar do trabalho que está sendo feito pelo clube, tá certo? Tudo que nós estamos fazendo é o melhor possível. E o trabalho que está sendo feito de atendimento dessas famílias, inclusive, eu volto a dizer, a gente tem prestado o atendimento a essas famílias no local onde elas moram. Nós estamos prestando atendimento psicológico, tudo isso nos locais onde elas moram. Então, esse é um recado muito claro que eu queria passar para toda a nação rubro-negra. Vocês não têm do que se preocupar. O Flamengo está agindo de acordo com a sua tradição nos últimos 123 anos do clube. A sociedade tomou conhecimento de valores. E os valores apresentados pelo Flamengo tiveram X números. E pela Defensoria Pública, pela Justiça, Y números. O senhor acabou de dizer que as negociações foram feitas, houve uma aproximação individualmente com cada família. Eu posso lhe perguntar se os valores que foram anunciados não fazem parte da verdade do Clube de Regatas do Flamengo e os valores que foram apresentados pela Defensoria e pela Justiça são valores que realmente são verdadeiros. Por gentileza. Bom, eu vou
Existe um aspecto aqui que é importante, é o seguinte: esse processo, ele corre em segredo. E independente disso, é importante que a gente não ficasse falando isso pelo impacto que isso pode ter, inclusive na própria segurança das famílias. Falar de altos valores, levando em consideração aonde essas famílias moram, tudo isso. Quer dizer, tem aspectos que eu acho que envolvem a própria segurança das famílias, né? O que eu posso dizer é que, da forma com que foram vazados, como essas informações saíram, a resposta é não. Não são aqueles valores que foram apresentados. E não vai ser isso, e a gente não vai poder, entendeu, se aprofundar muito. Agora, com relação ao Ministério Público, eu acho que é o Ministério Público que tem que informar. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.